Fala pessoal, na aula de hoje, né, talvez aí uma das mais importantes aqui dessa parte de probabilidade, tá? A gente vai ver os principais aspectos aí da distribuição normal de probabilidade, tá? Também conhecida como distribuição de Gauss, né, distribuição gaussiana, né? Vocês provavelmente já ouviram falar, né, como um desses dois nomes aí, beleza? É uma das distribuições mais importantes, tá? Da estatística, a gente vai falar bastante dela, mas na aula de hoje, a ideia aqui é a gente vai focar em algumas características principais da distribuição normal e principalmente no cálculo de probabilidades, né? Na transformação, a gente vai ver que a gente precisa fazer uma transformação para encontrar é, para calcular uma probabilidade, né, se uma variável x de interesse seguir essa distribuição normal, beleza? Então, como sempre, vou deixar aqui o índice, tá? Para vocês pularem aí, caso seja necessário, né? Mas eu realmente recomendo que você assista do início até o fim, beleza? No final também teremos aplicação no R, tá joia? Então, bora começar. Então, olha só, eu vou seguir aqui tá, a mesma sequência, né, que a gente está fazendo para as últimas aulas. Tá? Então, basicamente é o seguinte, olha só, variável x possui distribuição normal com parâmetros μ e sigma2, isso aqui é muito importante, tá? Se sua função de densidade de probabilidade for dada por, então, esse f de x aqui, tá? 1 sobre a raiz de 2π vezes sigma, vezes exponencial, né, de todo esse termo aqui, sendo μ a média e sigma 2 a variância, né, da nossa variável x. Ou seja, a gente já viu aqui sobre distribuição uniforme, né, uma distribuição constante entre o mínimo, que a gente chama de A, e o máximo, que a gente chama de B. Exponencial, a gente tem o lambda, que é o parâmetro da distribuição que define o formato da curva ali, né, o comportamento da nossa variável de interesse. E na distribuição normal, nós temos a média e a variância. São esses dois parâmetros aí, beleza? Em termos de notação, a gente diz que x segue distribuição normal, com média μ e variância sigma 2. Consequentemente, a raiz disso aqui, né, é o desvio padrão, tá? Que a gente já viu lá na aula de descritiva, tá? E quando a gente chamar sigma, a gente vai estar se referindo ao nosso desvio padrão. Tudo bem? Então, temos essa função densidade de probabilidade. Vocês podem notar que é uma função densidade de probabilidade muito complexa, né? E a gente vai entender, né, inclusive por causa disso, que a gente vai fazer a nossa transformação. Temos aqui, né, algumas características da distribuição normal e vamos falar um pouco, principalmente sobre a interpretação e um pouco sobre os parâmetros também, tá? Então, a primeira delas é que ela é simétrica em torno da média, certo? Eu vou falar dessa última logo aqui, que também tem a ver com isso. A sua densidade apresenta o formato de sino, a gente vai já ver como que é mais ou menos a densidade da distribuição normal e como seria uma aplicação com dados, né, em um histograma a partir da distribuição normal. Tá? Uma coisa muito importante, a média é igual à mediana, que é igual à moda, certo? Ou seja, a média, se você soma todos os valores, divide por N, né, o tamanho da sua população. Se você pega a mediana ou a moda, o valor que mais se repete, todos eles coincidem, tá? Se a gente estiver trabalhando com uma amostra, eles vão ser muito próximos, tá joia? Aproximadamente 68% das observações estão entre μ e menos sigma. Aqui, pessoal, eu já estou assumindo que você tem um conhecimento básico sobre estatística descritiva, tá? μ eu estou falando aqui da média e sigma aqui, desvio padrão, tudo bem? Então, ou seja, se você pega a média e subtrai um desvio padrão, né? E você pega a média e soma um desvio padrão, você vai ter um intervalo. Aproximadamente 68% das observações vão estar dentro desse intervalo. 95% das observações vão estar entre μ menos 2 sigma e μ mais, aqui é 2 sigma, tá? E 99% entre μ menos 3 sigma e μ mais 3 sigma, tudo bem? Então, essas são algumas características aí da distribuição normal, beleza? Então, seguindo aqui, tá, pessoal? Esse aqui é o formato da nossa distribuição normal, tá? Eu simulei aqui uma população que vai ser uma normal com média 10 e variância 9, tá? Ou seja, o desvio padrão é igual a 3. Então, quando a gente fala em formato de sino, é essa forma aqui, ó. A gente tem o x, certo? Quando a gente vai lá na densidade, tá? Aqui, pensa o seguinte, pensa que a gente tem aqui o nosso x, tá?
A gente tem a média, que no nosso caso aqui você substitui por 10, o sigma 2 por 9 e o sigma por 3. Né? Então você substitui tudo. Quando você substitui um valor de x que vai estar nesse eixo aqui, tá? Vai estar no eixo horizontal aqui, na função, o f de x ele vai apresentar um valor mais ou menos nesse ponto aqui. Tá? E esses pontos vão formar essa curva. Tá? É disso que se trata, afinal, as distribuições de probabilidade. Né? Então, ou seja, o ponto mais alto da curva é exatamente a moda, certo? E, coincidentemente aqui, no nosso caso, vai ser a média. Então, você pode observar que metade da densidade vai estar à esquerda e metade à direita, e essa distribuição é simétrica. Então, o que é que isso significa? Consequentemente, a mediana também vai ser esse mesmo ponto. Tá? Então, esse valor aqui, tá, é o valor que mais se repete, então também ele é a moda de x e também a mediana de x, que divide a nossa amostra em 50-50. E quando a gente fala que, além, né, do formato de sino que vocês já viram, que ela é simétrica em torno dos valores centrais, significa que o comportamento dela acima da média e abaixo é igual. Né? Então, vocês podem ver aqui, é como se nessa reta vertical tivesse um espelho, né? E o comportamento é semelhante. Só que, óbvio, né? Abaixo de 10 para valores abaixo da média e acima para valores acima da média. Tudo bem? Então, essas são características da distribuição normal. Em relação à posição, por exemplo, aqui nós temos duas distribuições normais aqui. Tá? Essa em verde, tá? Ela segue uma distribuição normal com média 10 e variância 9, beleza? Que é exatamente aquela que a gente viu. Enquanto essa em roxo aqui é uma eu vou botar aqui y, tá? Variável y, normal com média 15 e variância 9. Então, por que é interessante a gente olhar isso aqui para a gente conseguir interpretar? Você pode notar que o ponto mais alto aqui no eixo x, tá? Quando você espelha ele no eixo x, corresponde à média, né? Que também vai ser a mediana e a moda de cada uma dessas variáveis, tá certo? Mas a gente consegue observar aqui que a variabilidade delas é igual, né? Ou seja, a dispersão em torno da média é igual. Ou seja, o que mudou entre essas duas distribuições aí foi a posição, beleza? Então, isso é para falar para vocês o que é que representa esse valor aqui, tá? O valor da média, tudo bem? Agora, a gente tem, né, nesse outro caso aqui, beleza? Eu simulei aqui, essa distribuição em verde é uma normal com média 10 e variância 1. E a que está em roxo é uma normal com média 10 e variância 4, beleza? 4 vezes maior a variabilidade. Então, o que a gente pode observar aqui? Que a posição dela, o ponto na curva onde você identifica o valor mais alto, né, a média, que é exatamente o 10, vai ser em comum entre o x e entre o y também, né, a variável x e a variável y. No entanto, como a variabilidade de x é menor, você pode observar que ela se concentra mais em valores próximos da média, enquanto a variável mais dispersa, que é o y, você pode notar que a gente tem mais observações mais distantes da média. Ou seja, a variabilidade, quanto maior a variância, né, maior a dispersão desses dados, né, e, consequentemente, menor a curva. Por quê? Porque ao invés, levando em conta aqui o y, ao invés de se concentrar aqui no meio, as observações, né, como apresentam variabilidade maior, elas se concentram mais à direita e mais à esquerda. Ou seja, em valores maiores ou menores do que a média. Tudo bem? E aqui, para ilustrar, por fim, aquela propriedade, né, da média menos um desvio, né, e a média mais um desvio, eu simulei aqui, né, 100.000 observações de uma distribuição normal, com média 100 e variância 100, né, consequentemente, desvio padrão é igual a 10, certo? Então, a gente tem, olha só, se você olhar aí, pega um histograma de uma base de dados que você tem, e o histograma é semelhante a esse que você está vendo aqui, então, você tem um indício, tá? Não é certeza, existem testes estatísticos para isso, para você verificar a normalidade, mas você tem indícios que a sua variável segue uma distribuição normal, beleza? E aí, quando eu digo o seguinte, bom, aproximadamente 68% das observações, então a gente está falando o seguinte, olha só, aqui a média, ela é 100 e o sigma é igual a 10, beleza? Então, o que eu quero dizer? O que seria a média menos o sigma
e a média mais o sigma. Seria exatamente 90 e 110. Aproximadamente 68%, que esse 90 é exatamente esse ponto aqui, tá? E o 110, esse aqui, a média mais um desvio. Aproximadamente 68% das observações estão entre esses dois pontos. Ou seja, essa frequência aqui, né, as frequências entre esse ponto e esse, vão concentrar aproximadamente 68% de toda a amostra, tá? Se, né, considerando aqui que o nosso x segue a distribuição normal. Tudo bem? Quando a gente fala, né, a gente sabe novamente que a média é 100 e um desvio padrão é 10, não é? Então, o que seria aí a média menos 2 desvios e a média mais 2 desvios, não é? Seria exatamente 80 e 120. 80 e 120 são exatamente esses dois pontos aí da linha vermelha, certo? Esses dois pontos aqui no eixo X. Aproximadamente, tá? 95% das observações vão estar entre esses dois pontos aqui, concentrados entre esses dois valores. Tudo bem? E, por fim, acredito que você já tenha entendido o raciocínio, né? Considerando a média 100 e o sigma 10, né? Então, o intervalo, se você considerar 3 sigmas, seria 70 e 130. Então, se a nossa variável x segue a normal com esses parâmetros aí, então 99% dos valores vai estar entre esse mínimo e esse máximo aqui. Você percebe que a concentração de valores, menos de 1%, vai estar à direita e à esquerda desse valor. Tudo bem? E aqui eu já estou trazendo, né? Porque, por exemplo, quando a gente olha em termos de densidade, pode parecer muito complexo, né? Porque aquela curva ela é formada por uma função, né, que é bem complexa. No entanto, se você tem um histograma, né, de observações, né, com a população, é basicamente isso, beleza? É mais ou menos essa a ideia, tá? 68% entre a média menos e mais um desvio, né? 95, 2 desvios e 99, 3 desvios, tá joia? Em relação à esperança e à variância, né, vocês já sabem, a esperança de x, se x segue uma distribuição normal, é μ, e a variância, sigma 2, beleza? E aqui, né, a gente vai, uma coisa aqui que a gente vai concentrar bastante a nossa atenção vai ser no cálculo de probabilidades, né? Então, olha só, se a nossa variável x segue distribuição normal com média μ e variância sigma 2, né, a probabilidade da gente encontrar, né, a gente quiser calcular a probabilidade da nossa variável x estar entre o ponto A e o ponto B, né, dois pontos arbitrários aí no intervalo de x, a gente deve integrar essa função densidade de probabilidade em relação a x do ponto A até o ponto B. Assim, a gente teria a área abaixo da curva aí no caso, não é? Ou seja, teríamos que resolver essa integral aqui, tá? Só, pessoal, que o que acontece? Essa integral ela é complexa, né? E ela precisa, né, de métodos computacionais para ser resolvida. Então, se for dessa forma, tá? Na mão aqui, muito dificilmente a gente conseguiria resolver isso, tá certo? Então, o que a gente faz, né? Qual é a solução elegante, entre aspas, para isso, né? A gente vai simplesmente transformar a nossa variável com distribuição normal, generalizada para qualquer média e para qualquer variância, no que a gente chama de distribuição normal padrão, tá? Que é uma distribuição normal com média 0 e variância 1, que a gente denota ela por z. Tudo bem? Então, olha só. Se x, né, como que a gente faz essa transformação ao invés da integral? Eu estou apresentando aqui para vocês uma alternativa, né? E é dessa forma que a gente usa até a tabela da distribuição normal para a gente poder calcular probabilidades, não é isso? Então, olha só, se x segue uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2, então a estatística dada por z é igual a x menos μ sobre sigma, segue distribuição normal com média 0 e variância 1, e é conhecida como distribuição normal padrão. E aí você me pergunta, bom, se a gente fez a transformação, não é? A gente não vai, de certa forma, cair em outra distribuição normal que também seria complexa, não é? Então, talvez isso possa ter vindo à sua cabeça. E a resposta é que sim, continua sendo complexa, mesmo sendo média 0 e variância 1, que simplificaria um pouco a função densidade de probabilidade. Só que melhor do que isso a grande vantagem é que não vai ser necessária a integração. Por quê? Porque existe uma tabela de probabilidades, né, que pode ser utilizada para os cálculos da distribuição normal 0,1. Ou seja,
Se você transforma a sua variável x, que possui uma distribuição normal, com qualquer média e variância, em z, você já tem tabelados todos os valores dessas probabilidades. E aí você pode calcular a probabilidade que você quiser, tá? Ah, mas ficou muito confuso. Beleza, vamos lá para o exemplo que aí vocês vão entender direitinho, tá joia? Bora lá, pessoal. O tempo de resposta de determinado sistema de banco de dados segue em segundos uma distribuição normal com média 10 segundos e variância 10 segundos ao quadrado, beleza? Então aqui, né, algumas coisas interessantes que a gente já tem que começar a escrever, tá? X, N, 10 e 4, ok? Então, ou seja, o que a gente tem aqui? Mi é 10, sigma 2 igual a 4 e sigma igual a 2, beleza? Então vamos lá. Considerando o próximo acesso, sob mesmas condições que as anteriores, calcule o que se pede. Primeiro, qual a probabilidade de que o tempo de resposta seja entre 10 e 12 minutos? Ou seja, a letra A, ele está pedindo aqui para a gente a probabilidade, né, 10 x do x ser maior do que 10 e menor do que 12, tá certo? Então, ou seja, a gente teria a função densidade de probabilidade da normal, iríamos integrar de 10 até 12, né? Se você já viu a aula sobre variáveis contínuas, já vai saber disso, né? Todo o nosso f de x, dx. Só que o nosso f de x, que é aquela função densidade lá, é muito complexa. Então, o que a gente faz? Bom, o primeiro passo aqui é transformar a nossa variável x na variável z. Como a gente faz isso? Bom, a gente sabe que, eu vou pôr aqui, deixa eu ver onde é que aparece aqui. Dá para ver aqui. Então, olha só, o z é igual a x menos mi sobre sigma, sobre o desvio padrão, não é verdade? Então, ou seja, a gente vai aplicar essa transformação aqui para todos os elementos que estão dentro dessa probabilidade aqui, tá certo? Então, vamos lá. Isso aqui vai ser a probabilidade de 10 menos. Quem que é a média? A média é 10. 10 menos 10 sobre 2, não é isso? Menor do que x menos 10 sobre 2, menor do que 12 menos 10 sobre 2. Beleza? Ou seja, isso aqui vai ser igual a probabilidade. Isso aqui vai dar zero, né, pessoal? 10 menos 10 dá zero. Isso aqui é exatamente o z, certo? A variável z. E lá no final, 2 dividido por 2, 1. Então, ou seja, pessoal, o que a gente fez aqui, tá? Para que a gente faz isso? Ora, vamos lá. Eu vou colocar aqui em laranja o x, certo? Normal, com média 10. E desvio, vou botar aqui o desvio padrão, tá? Desvio padrão. Eu vou botar 2 mesmo. 2 aqui, desvio padrão, certo? Então, a gente tinha essa variável aí com média 10 e desvio padrão 2, tá? Descer aqui um pouco. Então, a gente tinha essa curva aqui da distribuição normal. A nossa média aqui é 10, não é isso? Então, essa aqui é a nossa média. E o que foi pedido foi a probabilidade de 10, do x estar entre 10 e 12. Então, ou seja, né, como você já está esperto aí sobre as variáveis contínuas, o que está sendo pedido, basicamente, é isso aqui, ó. É essa área abaixo da curva de 10 até 12, que, como eu mencionei anteriormente, deveria ser obtida a partir da integral. A gente não vai conseguir fazer a integral. Então, qual que é a solução? No momento em que eu apliquei a transformação daqui para esse ponto aqui, o que eu estou fazendo? Eu transformei o x na minha variável z, isso aqui, z, que é uma normal, 0, 1, beleza? Então, essa média aqui é 0, tá certo? Isso aqui é 0. E, nossa senhora, trem feio danado, peraí, aqui, tá assim, tá melhorzinho. A nossa média é 0, tá? E a probabilidade, quando a gente aplica a transformação, é de estar entre 0 e 1, beleza? Ou seja, essa área em vermelho que eu estou destacando aqui, ela é exatamente igual a essa área da distribuição original, tá certo?
Então, vai ser mais fácil por quê? A gente achou aqui uma equivalência. Perceba até, pessoal, olha só. Perceba que 10 é a média, né? E o 12 é a média mais... mais um desvio, né? Mais um sigma. Na normal padrão, isso aqui é a média, e isso aqui é a média mais um desvio. Perceba que é equivalente, né? Não dá para ver que é equivalente as duas. Só que aí a gente vai calcular isso baseado, né, em uma tabela de probabilidades, beleza? Então, já sabemos que temos que transformar os nossos dados, certo? As nossas informações da original para a normal padrão, e sabemos que o que a gente tem que encontrar é essa área aqui, beleza? Existem, pessoal, várias tabelas de probabilidade, considerando aí a normal padrão, tá certo? Eu vou usar uma específica, tá? Talvez você até ache ela na internet, digita lá, tabela normal padrão, né? Tabela de valores. Você bota lá, tabela normal padrão que você consegue achar, tá? Tabela de probabilidades da normal padrão, beleza? Então, o que eu quero? Eu vou querer achar essa área aqui, de 0 até 1. Então, eu já tenho uma aqui, tá? Eu vou consultar ela, beleza? Então, a gente tem essa normal padrão aqui. Essa tabela normal padrão, ela calcula a probabilidade de menos infinito até um ponto z específico, tá? No eixo z da normal padrão, beleza? Então, ou seja, por exemplo, se esse ponto aqui for 2, ele vai calcular a área de menos infinito até 2, ou seja, a probabilidade do nosso z ser menor do que 2. Tudo bem? Se for 3, é a mesma coisa, e assim por diante, tá? No nosso caso, a gente quer o z, né? Vamos só recapitular aqui o que a gente estava fazendo. A gente tinha um gráfico parecido com esse aqui, tá? 0 e 1. A gente quer essa probabilidade aqui. Tudo bem? Só que essa tabelinha aqui, ela dá a distribuição de menos infinito até um ponto. Então, o que a gente faz? Basta a gente calcular de menos infinito até o 1, certo? E subtrair de menos infinito até o 0. Não é verdade? Ora, de menos infinito até o 0, no caso, vai ser 50%, a gente sabe. Mas se a gente calcula essa primeira área aqui, que eu estou riscando agora, essa área total, e subtrai toda essa área até o 0, o que sobra é essa área em vermelho, não é isso? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos calcular primeiro a área do 1. Eu vou aqui, ó, o z, que é exatamente esse ponto aqui que eu estou querendo encontrar, tá? O z eu vou aqui, ó, 1,00, tá? 1,0 e aqui é 0, porque é o segundo decimal. Se fosse, por exemplo, 1,08, então seria 1,0, aí seria até aqui no 8, e aí encontraria esse valor aqui. Então, recapitulando, o que a gente tem aqui nesses pontos aqui vão representar o que está no eixo horizontal. E o que a gente tem aqui dentro são as probabilidades associadas a cada ponto. Quer entender isso agora, de uma vez? Olha só, a gente falou que a média da distribuição normal é o mesmo ponto da mediana, que deixa 50% acima e 50% abaixo, não é isso? Ou seja, se você pega o z igual a 0, o z é exatamente em cima da média, não é? Então, olha só, 0,00. Essa probabilidade é de 50%. Por quê? A acumulada de menos infinito até 0 é 50%. Tudo bem? E aí você vai aumentando. Ó. Se for 0,01, 50, 40, 0,02, assim por diante. Tá? Então, a gente chama, né, essa acumulada até um determinado ponto de φ de 1 menos φ de 0. É isso? Por quê? A gente vai pegar aqui a acumulada até o ponto 1, subtrair da acumulada até o ponto 0, que vai sobrar o que a gente está interessado aqui, que é essa área em vermelho. Beleza? Ou seja, então aqui temos 1,00 é 0,8413. Né? Então, isso aqui é 0,8413, menos o φ de 0, que é exatamente o 0,50, que a gente já viu aqui. Tá? Então, 0,50. Isso aqui vai ser igual a 0,3413. Beleza? Tá aqui a nossa probabilidade. Tá joia? Voltando aqui ao nosso exemplo, tá? Essa probabilidade aqui em vermelho, que a gente destacou aqui, tá? Essa probabilidade aqui é igual
a 0,3413. Não é isso? Se você integrasse todo o f de x, deixa eu fazer em laranja aqui. Se você integrasse de 10 até 12 o f de x dx, toda o f de x substituindo o μ e o sigma aqui, para todas as situações, você iria achar 0,3413, que é exatamente igual a essa área aqui, que a gente obteve através da transformação. Beleza? Ou seja, é uma maneira muito mais simples da gente fazer o cálculo dessa probabilidade aí, essa probabilidade de interesse. Tá bem? Então, e aí, a partir desse exemplo, eu quero discutir mais alguns casos aqui com vocês. Tá? A gente vai fazer, né, de uma maneira mais rápida até. Então, vamos lá. Olha só. Letra B. Qual a probabilidade que a consulta dure entre 8 e 10 minutos? Vamos lá. Então, no X, normal, com média, 10 e variância 4, né? 2 aqui. A gente vai ter o seguinte, o que a gente vai querer é, temos aqui a nossa distribuição normal, certo? 10. E o 8, certo? A gente quer essa área aqui. Beleza? Então, quando a gente transformar em Z, tá? Vamos fazer logo aqui, tá? Vamos transformar, vou descer aqui um pouco, depois eu subo novamente. Vou fazer aqui embaixo um pouquinho. Vamos lá. Ele quer 8 menor do que x, menor do que 10. Tá? Ou seja, basta aplicar 8 menos 10 dividido por 2, z, isso aqui vira z, né? E 10 menos 10 dividido por 2. Então vai ficar assim, menos 1, x, 0. Ou seja, na distribuição normal padrão, o que a gente vai estar buscando é exatamente, vou botar mais aqui embaixo, tá? É exatamente essa probabilidade, né? A gente tem aqui que a média é 0, beleza? E menos 1. A gente quer essa área aqui, que é equivalente a do 8 a 10. A essa altura a gente já sabe, né? Se você, pessoal, está acompanhando, você já matou a charada provavelmente. Ora, a distribuição normal não é simétrica, não é? Se ela é simétrica em torno da média, significa que a probabilidade de você estar entre a média mais um desvio é igual, né? Essa probabilidade aqui, tá? Essa área aqui, nesse ponto, ela é igual a essa outra área aqui também, né? Para o outro lado. Por quê? Porque ela é simétrica. Então, por exemplo, se você já sabe a área de 10 até 12, que você já calculou, essa outra área aqui vai ser igual. Beleza? Então, essa probabilidade aqui, tá? Por ser simétrica, pelo comportamento da variável ser igual abaixo e acima da média, então isso aqui também vai ser 0,3413. Tudo bem? Se você quiser probabilidades, né, calcular pela tabela probabilidades abaixo da média, usando essa exata tabela que eu tenho aqui, basta você fazer o inverso. Né? Por exemplo, se você quiser calcular a probabilidade, né, de você... Vamos botar aqui um exemplo extra aqui. Tá? Probabilidade do x ser maior do que 12, por exemplo, tá? Ou seja, seria essa probabilidade aqui, à direita, né? Isso aqui é 1 menos a probabilidade de x ser menor do que 12, não é verdade? Ora, então, porque a gente tem lá na tabela a acumulada até o ponto 12, não é verdade? Então, se você tem acumulado até o ponto 12, você não vai ter diretamente essa probabilidade, mas você faz pelo complementar. Por quê? Essa área aqui é exatamente 1 menos a acumulada até o ponto 12. Tá? Então, seria 1 menos, se você transforma em z, né? 12 menos 10 dá 2, dividido por 2, 1. Então, 1 menos a probabilidade de z ser menor do que 1. Olhando lá na tabela, né? 0,8413. Né? Então, isso aqui seria 1 menos 0,8413. Tá joia?
Beleza. Fiz o exemplo aqui para 12, pessoal, e aí vou deixar aí como desafio para vocês esses dois, a letra C e a letra D, beleza? Qual a probabilidade que o tempo seja maior do que 11 e menor do que 9? Essa aqui é legal, tá? Usem o raciocínio aí para entender, tá? Lembre-se sempre, a distribuição normal é simétrica e vocês precisam entender que no valor tabelado, a gente tem aqui no eixo X, tá? A gente tem o Z, o valor específico de Z, e aqui dentro a probabilidade de menos infinito até esse ponto Z. Tá? Quando aumenta aqui o ponto Z, ó, aumenta a nossa probabilidade. A probabilidade é o que está aqui dentro, beleza? Então é isso. Vamos agora para o R para finalizar a nossa aula. Então aqui, pessoal, na distribuição normal, né, quando a gente chama aqui o help, né, denorme, então a gente tem, né, aqueles mesmos argumentos lá que a gente usa, né? D, densidade, P, probabilidade acumulada, tá? Q vai ser quantio e R, gerar valores, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo denorme, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, eu quero a densidade, né, de uma distribuição normal. Vamos botar aqui, só para vocês verem. Eu vou botar aqui 0, com a média 0 e desvio padrão 1. Tá? Perceba que a gente tem que especificar a média e o SD. SD é Standard Deviation, tá? Para desvio padrão. Então, lendo isso aqui, a nossa densidade vai ser 0,39. Né? Você pode fazer isso para qualquer ponto, né, da sua distribuição. Vamos olhar a densidade no ponto 1. Tá? 0,24, é mais baixo. Né? Esse 0,39 aqui é exatamente na média da distribuição normal padrão. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pensar assim, denorme agora. A nossa distribuição normal, ela tinha média 10 e desvio padrão 2. Né? Eu quero a densidade no ponto 11, por exemplo. Né? 0,17. Qual a densidade no ponto 10, que é a média? Né? 0,19 e assim por diante. É exatamente, você tem a curva, você tem um ponto aqui no eixo X. Quando você especifica esse primeiro argumento aqui, vai ser o ponto no eixo X. Isso aqui, a média é a variância. O que ele retorna aqui é quando você espelha esse valor no ponto X dessa distribuição que você especificou lá na curva. Quando ele atingir a curva lá, você vai ter essa densidade aqui. Tudo bem? Segundo é P-norme. Tá? Então, P-norme a gente precisa colocar o quantio, a média e o desvio padrão. Então, só para a gente testar aqui, né, esse P-norme aqui, se você tem a normal padrão, é exatamente aquela tabelinha de probabilidade que a gente estava olhando. Vou botar aqui, ponto 5. Tá? Aqui é o seguinte, a gente vai, por exemplo, eu quero saber qual é a probabilidade acumulada no ponto 0,5. Tá? Se eu boto 0, se eu especifico 0, por exemplo, tá? A gente tem 0,5, não é? Ora, a acumulada até o ponto 0 é aquele valor da tabelinha lá. Quer ver? Ó, quando a gente bota 0,01, 0, 50, 39, 0, 50, 40, que nem tem no valor tabelado. Então, basicamente é isso. Se você quer, por exemplo, o acumulado no ponto 10 em uma normal com média 10 e desvio padrão 2, tá? 0,5, 50%. Não é isso? Por quê? Porque 10 vai ser a média, que consequentemente é a mediana também. Se você quiser saber a acumulada no ponto 12, 0,84, 13 e assim por diante, beleza? Então, a gente vai ter a acumulada nesse ponto, nesses pontos, né, que a gente especificar. O Q-norme é o quantio, tá? Ou seja, se eu tenho Q-norme, vou pegar aqui a nossa normal com média 10 e variância 2, eu quero saber qual é o quantio ponto 3, o quantio 30%, que divide em 30% de valores abaixo e 70% acima, né? 8,95. Ou seja, 30% dos valores estão abaixo de 8,95, tá? E 70% maiores. Você também pode especificar os quartis, tá? Que é norme, ponto 25, por exemplo, né? 10 e 2, né? Então, quartil 25, 8,65, tá? E por fim, o R-norme, né? Que eu vou gerar valores, né? Ou seja, eu quero gerar, vamos botar 100 valores de uma distribuição normal com média 50 e desvio padrão 3, por exemplo. Se você faz isso, olha só, ele gera esses valores para você, aleatoriamente. Se você roda de novo, ele gera
outros valores, porque tá tudo sendo aleatório, beleza? Então, se você chama aqui, por exemplo, o histograma, desses dados aqui, tá? Ó, tá mais ou menos com a cara de distribuição normal, né? Nossa amostra precisa ser maior. Vamos botar 10.000 aqui. Olha só, já aparece mais com a distribuição normal, beleza? Então, pessoal, essa foi a primeira aula, tá? Vão ter outras aulas envolvendo distribuição normal, vamos aprofundar um pouco ainda no tema, mas, por enquanto, né, a ideia de hoje é você ter uma ideia básica aí sobre a distribuição normal, características e principalmente o cálculo de probabilidades, tá joia? Então é isso, um abraço e até a próxima.